Fala, meu povo! Estou com um convidado muito especial aqui esta noite. Nós vamos falar sobre autoridade instantânea, posicionamento e autoridade para você, que é expert, empreendedor, que usa as redes sociais para divulgar os seus serviços e os seus produtos. Eu trouxe hoje um cara aqui que vai contar para vocês o que ele usa com os clientes dele que chegam para ele e falam assim, cara, eu preciso me tornar autoridade no meu nicho, certo? Então, primeiro, cara, muito obrigado por você ter topado este convite. Valeu, eu que agradeço. Top demais. E assim, você que está assistindo aí, já pode ir comentando de que cidade que você é, de que nicho que você é, porque nós vamos aqui também responder ao vivo. Então já vai construindo aqui e põe sua pergunta com relação à autoridade, posicionamento, que nós vamos responder, se ele topar. Bora. Bora? Então beleza, eu vou começar aqui fazendo as perguntas e você pode ir interagindo aqui com a gente. Matheus. Sim. Primeira pergunta aqui, cara, que eu já lancei muita gente e eu sei que acontece de ter uma visão de coisas diferentes quando a gente fala sobre autoridade e posicionamento. Sim. Você que vê isso todos os dias da sua vida, Sim. cara, traz pra gente o que é a diferença entre posicionamento e autoridade, se é que existe. Sim, existe. Na verdade, o posicionamento é a forma como você vai apresentar para as pessoas e a autoridade é a forma como as pessoas te enxergam. Basicamente isso. Então, para eu me posicionar como um expert, para que as pessoas me reconheçam como autoridade disso. O posicionamento serve para isso. E aí, eu acho que rola uma confusão assim, se eu já tenho autoridade, se eu não tenho. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que em determinadas áreas já são autoridade porque já fazem há muito tempo, são reconhecidas por isso pelos clientes, mas quando ela vem pro digital e a pessoa não conhece ela não se posicionou ainda, ela não tem essa mesma autoridade que ela tem fora. Cara, um grande exemplo disso, pegando o teu gancho, é um brasileiro cantor famoso, vai para outro país, aqui Exato. ele não pode comprar pão, mas ele vai pra Itália, Sim, tá de boa. Ele tem até o posicionamento aqui no Brasil, Sim. mas a autoridade vem dos outras pessoas, não dele. Exatamente. A autoridade é o que as pessoas percebem de você. Para isso que serve a autoridade. E o posicionamento é você ir usando as ferramentas que você tem ao seu favor para que as pessoas enxerguem você com essa autoridade que você quer ter. Tá, e posicionamento então é uma coisa que você consegue ter um pouco de controle. Sim. A autoridade é uma consequência do posicionamento. Exatamente isso. Acho que é a melhor forma de definir essa. Show de bola. Eu tô aqui tentando puxar sua cabeça pro Sim. máximo de clareza. Por quê, meu povo? O objetivo aqui de trazer ele hoje é o seguinte. Eu sei que fazer conteúdo na internet não é das coisas mais fáceis para muita gente. Sim. Porque você tá aí no teu escritório, no teu consultório, tá atendendo o teu povo, teus clientes, e aí pessoas vêm indicando você. Quando chega para você, fala assim, você é o doutor tal, você é tal pessoa, você faz X coisa. E assim, do exemplo do médico ao... Não vou querer colocar o mínimo, mas assim... Sim. Pô, um encanador, por exemplo, Sim, que não é sim. uma coisa que, pô, vou procurar o maior encanador do mundo. Mas você, quando chega até você, você tem uma autoridade que ele fala assim, não, já fiz. Então você Sim. tá na percepção do cara isso. O objetivo de trazer ele hoje aqui é trazer o máximo de paz para você de conseguir construir conteúdo sem ter que sofrer com tudo que acontece aí no mercado, com tantas informações que acontecem. A gente estava até falando um pouquinho antes sobre a enxurrada de informações que tem e aí acaba ficando tudo mais difícil. Leva a gente a não fazer nada, né? Eu até brinquei com você, eu vou falar pro pessoal aqui também que nunca foi tão fácil e tão difícil criar conteúdo como é hoje em dia. Frase sábia demais. Porque hoje a gente tem milhares de ferramentas que podem auxiliar a gente e auxiliam a gente, só que se a gente não souber utilizar, a gente acaba ficando perdido e não faz nada. Então, um exemplo disso é a IA. A IA é maravilhosa, cara. Para quem tá começando agora, precisa ter uma arte um pouquinho melhor, precisa às vezes fazer uma foto, que já é possível fazer um retrato legal com a IA, ou precisa construir um bom texto, né? Não tem condição de ter um copy ali para fazer para ele. Então a IA ajuda muito. Só que aí você tem uma enxurrada de informação, uma enxurrada de pessoas falando o que você tem que fazer, como fazer, de que forma fazer. E aí é tanta coisa que a gente não consegue absorver
e aplicar. Então, eu acho que para se posicionar hoje, a melhor dica que eu daria é você pegar coisas que você consiga aplicar todos os dias. Primeiro ponto, assim, é você conseguir aplicar. Tá, a Já gente vai chegar lá no. vai A gente chegar. chega nos comos, mas só porque essa parte é importante a gente passar, onde a pessoa tá assistindo e ela tá, assim, desesperada por saber uma resposta. Sim, E grande parte das coisas que a gente faz não são grandes truques finais que a gente faz. sim, É um contexto que te dá paz para você conseguir executar as tarefas que são necessárias exatamente. para isso. Então a gente vai chegar aqui em como a gente vai construir essa autoridade, esse posicionamento, até com uma engenharia reversa, se a gente topar fazer esse exercício Bora. aqui. Nesse ponto, eu quero que traga mais benefícios para. Quais são os benefícios de ter um posicionamento, de ter uma autoridade? O que você pode falar para a gente, baseado no teu trabalho que Cara, você vê? é assim, você não se posicionar já é um posicionamento, né? Um exemplo. Tá, manda Se lá. você tem a sua rede social e você não filtra o que você posta qualquer coisa, você não liga muito para a estética do que você está postando, já é uma forma de se posicionar também. Você pode estar passando a sensação de que você é um amador ou que o seu Instagram não é profissional ou que a sua rede social é junto o trabalho com Pessoal. diversão, pessoal, enfim. Uhum. Um exemplo, pega um advogado. Já imaginou se esse cara posta no feed dele ali, Heineken na praia e tal? Combina com um posicionamento por exemplo, ele é um advogado criminal e ele tá no fórum ali? Combina? Não combina, não Combina. conversa, né? Então, se você não fizer esse filtro, é uma forma de você passar para as pessoas uma mensagem errada. Então, eu acho que por isso que o posicionamento ele é importante. Você definir para quem você quer trabalhar e como você quer apresentar o seu trabalho para chegar nessas pessoas, vai te ajudar a fazer esse filtro, assim. E vai ajudar você, consequentemente, a ir construindo a sua autoridade, né? Eu acho que uma das coisas que mais me pega, assim, para um posicionamento ser verdadeiro é você falar a verdade e mostrar quem você é. Isso não significa que você precisa mostrar qualquer coisa. Tem coisas no seu dia a dia que às vezes não é interessante você mostrar para o seu cliente porque não vai casar com o contexto que você apresentou para ele ali na sua rede social, entende? Tá. Você tem um método que você traz que Sim. ajuda tanto a você, quando você vai aplicar, Uhum. quanto as pessoas que são atendidas por você, a construir uma linha do tempo, uma linha de pensamento Sim. que ajuda. Porque eu não acho que o posicionamento, minha opinião, o posicionamento não é da noite pro dia. Não, é uma construção. Não acho que se de repente não é e de repente é. Sim. Tá? Eu acredito nisso. Então, para chegar lá, é como se fosse fazer talvez um prédio que você precisa ter uma fundação, e tem que saber o projeto, tem que saber uma parada toda, até você... O projeto é antes da fundação ainda. Então tem que saber para que caminho que você tá indo. E como não é uma coisa da noite pro dia, não é simplesmente falar assim, 3 folhas aqui, faz isso, tira essa foto e tá pronto. Não. Então, você chegou a um método que te facilita e facilita as outras pessoas para construir essa autoridade, que na verdade é o posicionamento que gera autoridade. Exato. Como que você divide isso? Qual é a forma, os pilares que você usa para... E aí a gente entra neles, tá? Pra gente ir construindo. Fechou. Eu tinha batizado ele com o nome, mas recentemente eu mudei, que eu acho que fica mais fácil de entender. Eu chamo de método PCI. Que é posicionamento coerente e intencional. Se você tiver esses 3 pilares, a sua autoridade vai vir. Com constância, trabalho, ela vai vir. Então, PCI, posicionamento, para quem eu quero fazer? Quem é o meu público-alvo? Para quem eu vou trabalhar? Com quem eu quero trabalhar? Quando você define isso, fica mais fácil de você saber quais ferramentas você vai usar para você chegar nesse objetivo. Só que aí vem o segundo pilar, que é a coerência, né? Posicionamento coerente e intencional. O que eu estou projetando é coerente com quem eu quero atender? Com aquele público que eu quero trabalhar? Com um nível de classe social, de repente, que eu quero comunicar? E aí vem a terceira parte, que é ser intencional. Então, quando você tem definido para quem você quer fazer, como você quer fazer,
e o seu perfil já é coerente com isso, você já tá seguindo ali os passos, o intencional fica mais fácil. Porque aí tudo que você for fazer, você vai colocar uma intenção correta ali. Pô, eu vou fazer o vídeo dessa forma, porque essa forma comunica com um certo tipo de pessoa, e esse certo tipo de pessoa tá dentro do nicho que eu quero atender e do público que eu quero trabalhar. Ótimo. Então, para fazer do contrário, quando a gente pensa em fazer um vídeo, ele existe, né? Quando eu que faço, você que faz, ele existe para atrair mais novas pessoas. Sim, Tá? Eu vou colocar de um outro ângulo, porque é sempre legal fazer ângulos diferentes para. sim, claro. E aí você pode falar assim, não é isso que Tá. funciona no meu método, tá tudo bem. O objetivo de um vídeo é você fazer uma nova audiência ou construir uma audiência a partir daquele vídeo. Sim, Ele é o final, sim, em questão de construção de audiência, né? Não o final do negócio, porque um vídeo não paga a tua conta. sim. Na maioria de nós. Nos influenciadores, sim, mas Pode na ser maioria que de nós que a gente vende a partir do vídeo. Então, depois tem a parte de vender. Mas para vender para a audiência certa, você precisa ter construído essa audiência certa, que no fundo, quem vai assistir é só a pessoa que... A pessoa que assistiu aquele vídeo é que pode comprar. Sim. Ela só viu esse último passo, que é o assistir o seu vídeo. O resto, ela não viu você construindo. Não, Então ela não tem como saber o que está na sua cabeça, ela só consegue ver o que está no vídeo. sim. Certo? Exatamente. E aí, quando você fala isso, a intencionalidade, assim, é construir este vídeo de forma que a hora que a pessoa vê, ela entende que é pra ela. Sim. Ou fica subjetivo na cabeça dela, no inconsciente dela, você vai atingir ela. Ela vai ter alguma coisa no vídeo que vai comunicar com ela e vai fazer ela prestar atenção. Beleza, aí ela assiste isso aqui. Então, entendemos que a intenção tem a ver com pegar a câmera, sentar a bundinha na cadeira, Sim. gravar. De uma forma específica, pensando já nessa pessoa que você quer se conectar. Legal. Tem a ver roteiro, com certeza. Sim, Headline, com certeza. sim. Mas, pelo que eu entendi, tem mais alguma coisa que passou aqui na minha... Tem mais? Tem Que mais algumas coisas. A iluminação conta muito. O tom de voz que você usa, né, vai contar muito. E aí você pode fazer um estudo para ver porque é por isso que eu falo de você definir o seu cliente ideal, né? Porque a partir dele todo o resto você constrói. Tá, quer começar de lá? Não, a gente pode continuar daqui. Eu vou te dar um exemplo de como eu gosto de construir os meus vídeos, né? Massa. Um vídeo de venda. Então, um vídeo de venda ele tem que ter uma CTA no final. O objetivo do vídeo é vender, né? Uhum. Só que eu gosto de construir uma narrativa antes disso para prender a pessoa, né? O pessoal fala muito hoje é o storytelling, né? Aquela história ali que você vai contar para a pessoa. E esse CTA não pode ficar muito explícito que a intenção dele é te vender, sabe? É o estilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de deixar ele mais subjetivo ali. Então, na hora de construir esse roteiro, eu vou pensar na iluminação que eu vou usar. Cara, vai ser num lugar aberto, vai ser num lugar fechado, vai ser num estúdio, vai ser num parque, vai ser numa lanchonete. Aonde que eu, colocando essa mensagem, vai comunicar com esse meu cliente ideal? É a primeira coisa que eu penso. Beleza. Nessa hora, posso ir cortando Claro, talvez? vamos conversando. Nessa hora que você tá pensando em cenário e iluminação, você tá pensando mais no lado, o estilo de quem tá falando, ou em conectar com o cara Que vai receber a que vai mensagem. receber? Exemplo, né? Só para não ficar tão ar. Se você conversa com... Tem várias pessoas que fazem lançamentos de infoprodutos no nicho de doces, bolos e tal. Uhum. Você tá pensando mais na pessoa que tá falando, ou é um cenário onde tem que aparecer uma cozinha, porque quem tá enxergando lá vai ver uma cozinha e aí sim ela para porque ela tá vendo. Como que você constrói isso? Então, usando esse exemplo é legal. Se a intenção dele é vender um produto referente a isso, é legal que no cenário tenha algo que remeta que ele é um expert desse assunto. Uhum. Então, ter uma ferramenta profissional ali, bolo. O cara tem uma batedeira que é o sonho de todo mundo que faz bolo. Ali, opa, esse cara já tem uma coisa que eu não tenho. Se ele conquistou, pode ser que a mensagem que ele tá passando para mim é interessante e vai me ajudar. Então, eu já vou ali, eu já posso prender a atenção da pessoa um pouco. A ferramentaria que ele tem ali, o tamanho do balcão, a iluminação profissional que ele coloca. Porque assim,
quando o seu intuito é vender, a pessoa que vai comprar de você, ainda mais se for um curso ou algo que seja... Quem compra um curso hoje quer mudar de vida. Eu enxergo assim. Pô, cara, eu vou comprar esse curso aqui porque a partir desse curso eu posso mudar a minha carreira, eu posso mudar o perfil de cliente que eu atendo, eu posso ampliar, enfim. Então, a pessoa jamais vai comprar de você se ela achar que você não está num degrau acima do Que o que ela dela já tá. atingiu. Uhum. Então, colocar esses elementos no vídeo vai ajudar a você, pelo menos, não que você vá vender, porque o mais importante vai ser a mensagem que você vai passar e como você vai passar. Mas isso vai prender a atenção dela um pouco. E eu acho que o jogo hoje, para quem trabalha com digital, é a atenção. Se você conseguir a atenção das pessoas, facilita na hora de você vender. Então, eu utilizo esses aspectos para isso, para ter a atenção da pessoa ali. Mas aí é aquilo, eu posso fazer um excelente vídeo, chamar a atenção da pessoa, mas se o meu CTA não for bom e se na hora de eu conversar com ele eu não conseguir converter, aí não tem posicionamento que... Não, aí teste também, mas testar dentro de exatamente. uma linha onde você acredita um cenário que... Um Sim. cenário não, porque senão vai confundir, mas um contexto onde que as coisas funcionam ali dentro. Sim, Pegando esse exatamente. exemplo da boleira, da doceira, existem formas de fazer vídeos... Vamos dizer que são 3 experts diferentes fazendo para o mesmo nicho. Vamos falar até que seria o mesmo infoproduto. Tá. Ainda com a sua visão, porque do nosso lado aqui, não sei o quanto que a gente consegue mudar 3 experts. Mas Sim. talvez com o teu conhecimento ainda é possível dar um toque especial de posicionamento e autoridade que faça visitar mais um tipo de audiência ou alguma mudança que seja interessante para o negócio em si. Tem alguma coisa que é feita aqui para diferenciar, mesmo que seja no mesmo cenário, com o mesmo produto, as mesmas coisas, o expert vai mudar, e aí o que mais que pode mudar, se é que faz diferença aí? Você diz, são 3 experts diferentes, né? Você diz, vendendo o mesmo produto no mesmo cenário. Vamos dizer que cada um tem o seu produto, mas o resultado final é, Entendi. sei lá, fature R$10 mil vendendo brigadeiro. Cada uma tem seu método, cada uma tem seu formato, cada uma Sim. um rosto diferente, mas elas naquele dia resolveram gravar na mesma cozinha, elas são amigas e tal, Entendi. e te contrataram e falaram, pelo amor de Deus, Sim. e tal. É possível diferenciar posicionamento e autoridade Sim. com... Cara, porque assim, mudou não muita coisa, mudou... A roupa que ela estiver usando já vai diferenciar uma da outra. Ah, a roupa é uma coisa importante. Muito importante. O que muito conta a importante. roupa nesse momento? Cara, porque assim, é do ser humano, tá? A gente, se for pegar lá atrás, os nossos ancestrais, sabe aquela parada de você bater o olho e saber se uma coisa é perigosa ou não? Sabe, aquele instinto de sobrevivência que a gente tinha lá atrás? Uhum. A gente trouxe isso hoje pra nossa era moderna. A gente tem a capacidade cara, pô, me dei bem com essa pessoa. Você nem conhece a pessoa, nunca viu ela na vida, mas você bateu o olho e falou, cara, me dei bem com essa pessoa. Uhum. Você bate o olho e fala, não casou muito comigo. Uhum. Como que você faz isso? Cara, é o seu cérebro agindo no seu subconsciente. Em 5 segundos ele vai ler você. A forma como você se apresentou, a forma como você falou, se você apertou a mão forte, se você apertou a mão fraco. Tudo isso tá contando na hora. Então, você pegar e moldar a sua imagem para que essa primeira impressão que você vai gerar na pessoa que tá te vendo, te conectar com ela, é muito importante. Então, o tom de voz que você vai usar, se você é uma pessoa enérgica, você vai falar pra cima e tal. Se você é uma pessoa mais tímida, mais calma, tudo isso vai contar na hora de conectar com a pessoa. Aí você usa o tom de voz, você pega a roupa, de repente a maquiagem ou não maquiagem, no caso se for uma mulher, né? Uhum. Tudo isso conta na hora de diferenciar as pessoas. Ainda estando no mesmo lugar, uma pode estar com um domo, né? Ainda usando esse exemplo, um domo limpo ali, impecável, elegante e tal. E a outra pode estar com um domo todo amassado, sujo, desleixado. Qual das duas vai te passar mais confiança? Entende? Então, eu acho que de bate-pronto, assim, o que diferenciaria uma da outra seria a forma como ela se apresentaria nos vídeos. E aí a gente fala sobre comunicação, que é tanto a roupa quanto a forma que ela fala. A comunicação visual e a comunicação mesmo, a oratória, né? Que é muito importante na hora de gravar vídeo também. Show. Voltando pro passo 2, que é o do como que ele Coerente. é? Coerência. Coerência. Cara,
Coerência, fala desse aí pra gente, porque pelo que eu entendi, intencionalidade é pegar esses 2 primeiros ingredientes que você formatou aqui e agora você cria vídeos todos os dias batendo na mesma tecla, porque é lá que você quer chegar. Exato. Tá? Então, intencionalidade é todo dia fazer a mesma coisa, naquele mesma roupa, entre aspas, naquele direcionamento pra você chegar lá. Mas não dá pra você chegar lá se você não sabe que caminho que você no Waze que você colocou. Exatamente. Como que é essa segunda etapa aqui com relação a construir a autoridade? Ó, eu posso te dar um exemplo de mim, assim, quando eu comecei na fotografia 13 anos atrás, eu passei por diversas áreas. Eu comecei a fotografar e a filmar, trabalhar com o audiovisual em si. Eu andava de skate quando eu era moleque e o meu sonho era ser fotógrafo de revista de skate. Deu o azar de cair na era do digital, a impressão meio que foi morrendo e o mercado foi mudando assim. E aí, cara, conforme eu fui crescendo também, constituir família, filho e tal, a gente vai mudando a nossa visão de mundo. Só que eu ainda trazia comigo aquele moleque skatista, sabe? A roupa larga e tal. E aí eu comecei a entender que a forma como eu me vestia, a forma como eu falava, como eu me apresentava, as coisas que eu postava, começava a atrair um certo tipo de cliente, que não era o tipo de cliente que eu queria trabalhar. E aí eu fui estudar e fui tentar entender o porquê que eu estava atraindo esse tipo de cliente, né? Por que que estava vindo esse tipo de pessoa para mim e tal. E aí eu fui ver que era muito na forma como eu me comunicava. Então eu estava querendo atender um perfil de cliente, mas a minha imagem que eu projetava, o meu perfil, a forma como eu divulgava não era coerente para conectar com esse cliente. Então eu precisei fazer um ajuste de posicionamento para mim. Foi aí aonde eu fui estudar. Eu já gostava de terno, eu já tinha isso dentro de mim, né? Eu sempre vi meu pai, desde molequinho, assim, saindo de terno pra trabalhar. Eu achava muito bonito, assim, a armadura do homem, né? E tal. Eu falo até, eu brinco que eu queria ter nascido nos anos 40, que foi a época mais elegante, assim, de roupa, assim, colete, chapéu. Eu gosto muito disso. Só que eu não externava isso porque não combinava com a minha tribo do skate, né? Imagina, se eu falasse desse tipo de coisa lá, os caras iam rir de mim, ia tirar uma com a minha cara. Tá. Então isso ficou adormecido em mim. Só que aí, o perfil de cliente que eu queria era um perfil de um público que tinha um pouco mais de conhecimento cultural, tinha um pouco mais de conhecimento técnico, tinha um poder de aquisitivo um pouco melhor. E aí a minha imagem não conectava com esse público. Então eu precisei fazer um ajuste em mim. Qual que foi esse ajuste? Cara, eu comecei a trazer as coisas que eu tinha dentro de mim, porque eu acho que para você ser coerente, você tem que ser verdadeiro. Senão você não consegue sustentar a imagem que você está projetando. Tem uma história, né? Dá pra mentir muitas vezes pra muitas pessoas, mas não dá pra mentir muito tempo pra muitas pessoas, né? Exatamente. Se você criar um personagem, falar, cara, eu vou criar um personagem hoje que eu sou rico e tal, e você não for, cara, não tá inserido no seu dia a dia, vai ser difícil você sustentar isso. E aí, o que eu fiz? Eu entendi como que o cliente ideal meu se vestia, o que ele consumia, porque muda tudo. Muda a música que ele escuta, o lugar que ele frequenta, o esporte que ele faz não é o mesmo. Então, você começa a estudar esse perfil. E eu tinha muitas coisas que eu já gostava, eu já fazia. Por exemplo, violão ali, blues. Sempre gostei muito de blues, mas jamais ia falar isso com o pessoal do skate. Era rap, enfim. Eram as coisas que conectava para aquela tribo que eu pertencia àquela época. E aí, quando eu comecei a fazer esses ajustes, eu comecei a mudar a forma de postar, eu comecei a mudar as roupas que eu usava nos vídeos que eu ia usar para tráfego pago ou para trazer cliente. Eu comecei a notar a diferença do perfil de cliente foi mudando. E aí eu perdi muito seguidor, porque eram seguidores que vieram daquela época, só que ao mesmo tempo eu comecei a ganhar seguidores diferentes. E aí rolou essa troca. Rolou a troca de público, sabe? Os caras que não se conectavam mais comigo nesse novo posicionamento saíram fora e começaram a vir pessoas que já se conectavam assim. E tudo graças a essa coerência que eu coloquei. Eu peguei a minha mensagem, o que eu queria passar, para quem era, e alinhei tudo isso na forma de apresentar isso. Os textos comecei a ser elaborado. Antes eu postava uma foto, eu não ligava pro texto. Tava nem aí o que eu escrevia no texto e tal. E muita gente lê o que tá escrito no texto da foto ali. Então é uma parada que eu negligenciava. Não fazia uma copy, não pensava nisso, sabe? Então hoje, tudo que eu vou postar na minha rede social, que é onde eu faço mais prospecção, né? Tudo é muito bem pensado. Quando não casa,
com o meu posicionamento, eu prefiro não postar. É melhor eu não colocar algo que vá confundir o meu cliente ideal ou as pessoas que me acompanham ali, do que só postar por postar, sabe? Eu prefiro, às vezes, evitar de postar. Então, a coerência é muito disso. Cara, eu tenho um discurso, eu tenho uma mensagem, mas a forma como eu tô apresentando isso é coerente com o que eu tô falando? Então, eu acho que essa é uma reflexão legal das pessoas fazerem, assim. E como que você chega? Porque não vieram pra você falar, ó, tá acontecendo isso. Não. Como que você entendeu que tava vindo pessoa errada? Porque a primeira parte é essa, né? Sim. Você entender que o cliente que tá vindo errado tinha a ver com isso. Poderia ser um monte de outras coisas. Muitas coisas. E você identificou isso e depois foi pra outra parte que é, cara, agora eu preciso redesenhar, talvez Sim. seja uma palavra, o meu posicionamento. Sim. Como que você chegou nisso, cara? Cara, eu fui estudar, e aí tem várias formas de você estudar, né? Mas eu estudei um cara que chama Carl Jung, eu acho que você deve conhecer, e ele tem um livro chamado Os 12 Arquétipos de Marca. E aí, analisando esses arquétipos de marca, eu vi que isso já é utilizado desde os anos 90 nos comerciais que a gente via na TV. Uhum. Então, as marcas têm os seus arquétipos definidos, né? Então, quando você fala em Apple, vem a inovação. Mas isso não é por acaso. Todo o marketing deles foi desenhado para que você associe a Apple à inovação. Aí você pega a Coca-Cola. Coca-Cola não tenta te vender um refrigerante. Ela te vende momentos em família, sabe? Uhum. A mensagem dela é muito clara ali nos comerciais que ela faz. O da Coca-Cola até chega a fazer a gente se perder como humano, porque nós não somos uma Coca-Cola, nós não somos uma Apple e não temos essa verba de marketing Sim, mas para chegar nisso. Mas a Apple, ela teve um rosto Sim. que era da inovação e puxou a inovação e continuou na inovação. Então, na Coca-Cola, eu não sei se isso tem... Porque a Coca-Cola, eu acho que ela... O Natal, o urso polar... não, a imagem, mas de onde veio... Porque assim, eu gosto de trazer, que tem a ver com o contexto, que você fala muito sobre isso, que é manter aquela sua identidade. Sim. Se não é para trocar a identidade, ela tem que vir de algum lugar. Sim. Então o marketing vem de você, primeiro, e depois você fortalece o marketing, né? A Coca-Cola não sei, então não... No caso dela, foi o publicitário que achou que era o melhor caminho. O melhor caminho. Assim como a gente tem um grande publicitário brasileiro que fez os melhores comerciais, que era o Washington Oliveto, que as marcas procuravam ele justamente para definir ali qual caminho eu vou seguir com a minha marca. O público venderia mais. Isso, exatamente. Como marca. Mas a gente, como expert, normalmente a gente vai por um caminho que a gente entende que é uma coisa que movimenta a gente. Então eu acho que um primeiro pensamento de se ter é o que eu puxo pro mundo, né? Primeira coisa, eu acho que você devia se tratar como marca, como expert. É uma coisa que é muito importante. Hoje não tem como você trabalhar, querer ser um expert de uma área e se apresentar como expert, porque tem duas formas, né? Você pode fazer uma empresa e fazer a empresa ter a cara que você quer que tenha, ou você ser a cara da empresa. Se você for a cara da empresa, você precisa se tratar como marca. Você não pode deixar a sua imagem ao léu ali. Você precisa se tratar como uma marca. Então, eu fui estudar, voltando, né? Como que eu cheguei nesse posicionamento pra mim, eu fui estudar e aí eu vi que tinha esse livro, mas eu sou muito fã de série, cara. Eu assisto muita série. E tem uma série que eu acho fantástica, que eu acho que muita gente já ouviu falar, mas quem não ouviu falar ainda deveria assistir, que é Suits. E tem um personagem que chama Harvey Specter. E esse cara é um mestre do posicionamento. Mestre, assim, ó. De todas as formas. A forma de se vestir, a forma de falar, a forma de jogar com os funcionários ali e tal. E aí eu comecei a estudar esse personagem, cara. E é muito utilizado no cinema, né? A construção do personagem. E aí você pode ver, quando o cinema constrói um personagem, ele se veste de uma forma específica, ele tem gostos específicos, ele fala de uma forma específica. Por quê? Pra ele conectar com aquela pessoa específica. Até no cinema tem isso, né? E aí eu comecei a estudar isso, cara. Aí eu fui entender que as cores são importantes. Por exemplo, as cores, o azul, quando você usa uma roupa azul, você gera confiança na pessoa, intuitivamente. Azul é uma cor que gera confiança. Aí você pega
cara quer fazer um discurso em TV aberta nacional, é terninho azul, camisa branca, gravata vermelha. É o arquétipo padrão ali para passar confiança para as pessoas. Aí eu comecei a estudar a teoria das cores, comecei a estudar um pouquinho sobre oratória. Tem um canal muito bom que é o cara que imita o cara da Casa de Papel, já viu? Não. É o professor da oratória. Ah, eu vi há pouco tempo esse cara. Sério? É. Eu vi ele, eu acho que tem uns 2, 3 anos, desde que ele começou, assim, que ele era bem pequenininho. Cara, ele é fantástico. E ele lê muito, né, a questão da... Ele lê um livro lá e ele se baseia muito o canal dele no livro 48 Leis do Poder, que é um livro de persuasão e tal. E aí eu comecei a estudar essas pessoas e comecei a inserir isso no meu dia a dia. Então eu comecei a consumir conteúdo disso, eu comecei a ver vídeos sobre isso, escutar podcast sobre isso. E aí eu fui entendendo que tudo tem um porquê, e aí eu fui chegando nesse posicionamento que eu tenho hoje pra mim. Porque pra você, da forma que você tá falando, foi até fácil ver a diferença, porque quando você tá no skate e depois vê Harvey Sim, Specter, você fala, sim. cara, alguma coisa tá muito errada no meu posicionamento, né? Exatamente. Porque normalmente nós, que não andamos de skate, os experts, psicólogos e tal, ele não vai tanto para um outro mundo do Sim. roupa largona e tal. Sim. Ele já tá dentro de um negócio. Então, para ele não é tão fácil Essa mudança, essa né? mudança, porque não é tão clara. Mas sabe o que eu acho que às vezes as pessoas esquecem? Tem coisas do dia a dia dela que seriam interessantes ela mostrar para as pessoas e conectar que elas não acham importante. Por exemplo, vai. Cara, você citou aí psicóloga. Cara, eu sou uma psicóloga e trabalho com o público infantil e tal. Pô, e eu tenho filhos e eu não mostro nada mostra seus relacionado aos filhos. meus filhos. Porque eu acho que não tem a ver com o meu trabalho. Mas, pelo contrário, conectaria ainda mais mães que estão procurando tratamentos para os seus filhos, se elas soubessem também que você tem filhos. Você entende? Tem pessoas que, às vezes, não querem expor as crianças na internet e tal. Sim. Eu concordo. Mas tem formas de se fazer que vai atrair isso pro público. Que no exemplo que a gente fez lá das boleiras doceiras é a cozinha, nesse caso da psicóloga que é para criança, é trazer a criança, que seria um cenário para ela. Aí, por exemplo, se eu sou uma psicóloga e eu quero trabalhar com criança, eu não vou usar um fundo preto para gravar um vídeo, uma luz mais meio rosto ali, com uma sombra. Cara, eu vou fazer uma coisa alegre, é uma luz colorida no fundo, é uma roupa chamativa, alegre e tal. Porque eu preciso passar essa sensação pra pessoa que vai ver meu vídeo, entendeu? Então, às vezes, só alinhar a forma como você se veste e como você fala já vai conectar você mais com as pessoas. Mas o ideal é você fazer um estudo mesmo e tentar primeiro se entender quais são as características que eu tenho e que eu posso pegar e amplificar para as pessoas verem mais. Quais características eu acho que não é interessante eu mostrar porque vai acabar confundindo as pessoas ou vai afastar isso de mim. E hoje a gente tem o nosso guru aí, que é a IA, né? Então, se você pedir para a IA te ajudar a fazer isso, cara, fazer um questionário ali e entender mais um pouco e se basear nesse livro que eu te falei ou nesses métodos que eu tô falando, já vai te dar uma clareza muito grande, assim, de o que fazer e o que não fazer. Tá mais simples hoje de se fazer do que era há um tempo atrás, né? Sim, porque a inteligência tem o poder de te ver de fora, né? Porque normalmente a gente se vê sempre igual, então acaba se perdendo. E tem o primeiro ainda, que é o posicionamento, né? Sim. Porque tem um momento que nós falamos que é o segundo, que é o Coerência. Coerência. E agora tem o posicionamento, que eu acho. O que você pensa quando você faz posicionamento? E claro que dá para usar inteligência artificial, mas eu quero que você traga uma forma que a pessoa, sabe assim, saber a teoria antes de ir lá no ChatGPT e fazer, mas não uma teoria uau, caminho que você pensa, cara, posicionamento. Quando eu sento com alguém, o que eu pergunto ou o que eu procuro, o que eu direciono para que essa pessoa vá para o caminho que ela quer, na verdade, né? Porque não é o que você... Quando eu fui fazer o meu posicionamento, tava chegando um perfil de cliente muito ruim, que eu acho que muita gente já passou por isso, que é o cliente que quer pagar pouco e exige muito de você. Todo mundo, levante a mão aí. Acho que todo mundo já passou por isso. E aí eu falei, cara, eu quero um perfil de cliente que
que não seja assim, sabe? Que olhe o seu trabalho, entenda o esforço que você coloca, pague ali o valor que você está pedindo e seja parceiro seu de negócio mesmo. Se for para ter alguma coisa, que seja para construir junto. E aí eu entendi que você atirar para todos os lados também não é legal. Então eu procurei um nicho, eu falei, cara, eu fazia todo tipo de foto que você pode imaginar. Evento social, batizado, casamento, o que tinha. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com retratos. Eu gosto de fazer retrato de pessoas, eu acho que eu sou bom nisso. É uma área que eu estou estudando bastante. E aí, quais são os profissionais que eu acho que precisam desse serviço que eu estou fazendo e que eu posso atingir? E aí eu cheguei em advogado, médico e tal. E aí, o que é o posicionamento? Eu cheguei no cliente ideal. Eu falei, cara, como que eu me conecto com essas pessoas? O que elas consomem, como elas se vestem, o que elas fazem para se divertir. Tenho coisas em comum com elas? Tenho coisas em comum. Pô, eu chegar para falar com um grupo de advogados, eu tô de terno, os advogados estão de terno, já é algo em comum que a gente tem ali. E, assim, saber usar um terno também, né? Tem gente que põe o terno e fica incomodado, fica assim. Então eu fui aprender isso também. Eu demorei 2 anos para colocar meu posicionamento em prática. E ficar bem com o terno? Porque eu queria entender o que é um terno, o que é um costume, quando se usa gravata, quando que você fecha o botão. Tem várias variáveis, Tá. mas é porque eu sou chato, tá? Eu sou chato, Pedro. Eu bem sistemático, assim. Tá. Mas aí, beleza. Eu defini que o cara meu não público brinca ideal... não, velho. É intencional. É a parada de ser intencional. Já que eu vou fazer, eu vou sustentar isso, eu preciso realmente aprender culturalmente como que se faz isso para que não seja uma mentira, seja verdade. Uhum. Então eu comecei a usar terno quando eu realmente poderia usar e sabia como usar também. E quase rolou uma cerimônia. A cerimônia você está apto a usar o terno. Não, mas vai lá. Mas aí beleza. Eu defini que o meu público-alvo era a advocacia. Cara, sabendo que o meu público é advogado, eu comecei a estudar ele. Cara, o que o advogado faz pra se divertir? Porque eu não vou, às vezes, conseguir ter acesso ao cara no dia a dia de correria, trabalho, fórum e tal. É que hoje a advocacia mudou bastante também. Tem o digital. Mas continua tendo que estudar o que é hoje, o cara. Sim, mas hoje é mais tranquilo, né? Não é mais igual era antigamente, que era fórum e... Não, eu digo você, como especialista, quer se posicionar, também continua hoje tendo que estudar e se atualizar como é o seu cliente hoje, se você fosse começar agora, né? Exato. E aí eu fui estudar. Pô, então, o que ele faz pra se divertir? Como que eu me conecto com esse cara? E aí você começa a estudar o comportamento desse profissional, que é o cara que é o seu público ideal. Uhum. Então o posicionamento serve pra isso, cara. Você colher essas informações, ter essas informações, porque aí com ela você consegue criar um plano para você ir atrás. E aí você alinha o discurso, você alinha a forma de fazer de um jeito correto, assim. E, por exemplo, tem pessoas que vão numa academia legal, paga caro, mas nunca pensou em fazer um network lá. Uhum. Cara, se você tá numa academia de alto padrão, o cara que tá fazendo do seu lado ali o supino, com o pezinho leve e tal, que às vezes é um frango e tal, não conecta com ele, esse cara pode ser um cliente ideal seu, ou ele pode te apresentar para um cliente ideal. E aí eu comecei a mapear essas coisas, assim, sabe? De comportamento das pessoas mesmo. Porque aí, quando eu fizer um criativo ou algo que traga essa pessoa pro meu perfil, eu preciso ter no meu feed lá coisas que vão, quando ele rolar lá pra ver quem eu sou, coisas que vai conectar com ele. Vai ativando um interruptor de cada vídeo. Tá. Isso. Por exemplo, tem várias formas de você criar conteúdo. Eu gosto de criar conteúdos estratégicos que, tipo assim, às vezes parece que é um vídeo simples, mas ele é para um público específico. Quando o cara entrar lá no perfil, vai conectar com esse cara. Então, o posicionamento para mim é isso. É você colher essas informações, fazer uma pesquisa mesmo, estudar. É um pouquinho trabalhoso, é um pouquinho chato, mas quando você tem essas informações, fica mais simples de você começar a planejar para você ir para os próximos passos. Muito bom. Então a gente falou aqui sobre os 3 pilares do PCI? PCI, boa. No caso, que eu acredito que é uma coisa que acontece assim absurdamente, pela minha visão, aí quero que você coloque,
Cara, eu defini meu posicionamento, eu quero ser o rei da montanha, Sim. no assento de ouro, eu quero isso. E aí vai no segunda etapa, que é o De transformar o seu perfil para que seja coerente com isso. coerente. Jesus Cristo me ajude, coerente. Talvez você seja um skatista e não dá pra sair daqui pra cá muito rápido. Sim, Que é a parte de não sustentar as coisas. sim. E ao mesmo tempo, quando a gente vai estudar isso de forma não como Mateus, as pessoas que estudam um pouco mais abrangente as coisas, Sim. vê que tem umas coisas sobre arquétipos. Uhum. E arquétipos, principalmente o do governante, Sim. que é O onde pessoal você gosta bastante, né? você vai, teoricamente, você vai, tira uma. O passo é esse na cabeça das pessoas. Você foi, tirou uma foto, postou, caiu dinheiro na sua conta. É. O governante, ele transmite isso quando. Sim. Mas quando você vai lá e veste a camisa 10 pra você fazer os seus gols, que você vai acordar e treinar, e você vai acordar e jogar, é você Sim. todo dia. Não dá pra ser governante. Eu já tentei, eu falo isso porque eu já tentei. Sim, sim. Óbvio, né? Pra Sim. que eu vou escolher um que é difícil se eu posso fazer um que eu tiro uma foto e vou no governante? Mas pra mim não funciona Sim. esse perfil. Como que a pessoa consegue sincronizar essas duas coisas aqui? E se ela tá fora, uma coisa não tá, sabe assim, na engrenagem, alguma coisa tá batendo e não tá indo. Aham. O que ela tem que fazer? Ela desiste do destino? Ela arruma igual você fez o skate? O que recomenda Cara, pra pessoa? eu acho assim, quando você vai fazer um estudo de arquétipo e você vai definir o seu arquétipo para aí você começar a fazer seus conteúdos, as coisas, é muito importante que vocês, quando for fazer o seu estudo de arquétipo, se você for fazer sozinho ou se alguém for fazer para você, é muito importante que você respeite a sua personalidade. Que você não tente mudar a sua personalidade. Por exemplo, você falou que tentou o do governante. Mas, cara, pra mim você é o cara sorridente e tal. Não combina muito com o do governante, sabe? Uhum. Então, por isso que você vai ver essa dificuldade de sustentar. Você fala, cara, como que eu vou ser isso todo dia? Porque não tá dentro de você, não tá na sua personalidade. Uhum. Pra você, eu já vi outros dois arquétipos que eu acho que casaria, que é o herói e o sábio. Combina mais com a sua personalidade. Tá. Entendeu? Então, quando você for fazer um estudo de arquétipo, você precisa olhar a personalidade, porque o arquétipo nada mais é do que um nome que eles deram pra um tipo específico de uma personalidade, sabe? Como se fosse num cinema, igual você falou? Como se fosse a sua persona. Uhum. A minha persona é essa. Então, Harvey Specter, de novo, ele tem o arquétipo de governante, que é o cara que delega, que tem uma autoridade muito grande, que as pessoas respeitam só dele falar e tal. A forma como ele se veste, todo elegante e tal. Tem todas as características do governante. Então ele foi construído e ele sustenta essa imagem porque se basearam nesse arquétipo e faz parte da personalidade do personagem dele pra ficar assim. Então é muito importante quando você for fazer um estudo de arquétipo, você olhar os arquétipos que tem a ver com a sua personalidade. Cara, eu sou um cara sorridente, eu sou um cara alegre, eu gosto de sorrir, eu falo com as pessoas sorrindo, faz parte de mim, eu sou assim. Eu não posso pegar um arquétipo que não tenha nada a ver com isso. Porque você não vai estar passando verdade pras pessoas. E a frase que eu mais gosto, assim, é que a verdade vende. Não tem como. E a pessoa vai saber se você tá mentindo. Às vezes ela não vai saber que você tá mentindo, mas algo em você vai incomodar ela. Sabe? Eu falo, cara, eu não consigo me conectar, não me passa uma verdade. Não sei se já aconteceu com vocês, de você olhar pra uma pessoa e falar, não enxergo muita verdade nessa Tem alguma pessoa. coisa errada. É porque às vezes ela tá tentando ser uma coisa que ela não é ou demonstrar uma coisa que ela não tem, sabe? Tem muito influenciador hoje aí que faz isso, né? De aluga um carro pra falar que tem status e tal. Tem a ver também. É uma ferramenta que eles utilizam, né? Pra passar que é bem sucedido e Ah. tal. Ele tá investindo mais no arquétipo que ele escolheu daquela parada, né? Exato. Mas às Tá. vezes ele conseguiria de uma outra forma se conectar com as pessoas do mesmo jeito, entendeu? Provavelmente com outras, mas que com outras fossem mais verdadeiras pra ele. Isso. E aí, ele não teria dificuldade de ficar sustentando isso. Porque quando você começa, você é um expert, você quer se tornar um influenciador ou você quer ter um público maior, o ideal é que você se conecte também com as pessoas que tem a ver com o que você quer, né? Porque se você começar a trazer um público que é totalmente diferente do seu, você vai entrar em parafuso, cara. Porque você vai ficar refém, toda hora ter que ficar
fazendo para aquilo, né? Nutrindo aquilo. Uhum. E se isso não tá dentro de você, se não é verdade para você, uma hora você vai largar a mão, ou você vai desistir porque não dá, é difícil de sustentar. Então, para quem vai começar assim, um estudo de arquétipo, a personalidade é a coisa que você mais precisa avaliar na hora de escolher o arquétipo ali que você vai fazer. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem colocar um terno, cara. E tem como você passar autoridade na forma como você se veste sem vestir um terno. Tem como Por exemplo. passar autoridade sem vestir terno? Pô, depende, né, velho? É que depende do que público você vai falar Entendeu? também, né? Entendeu? Não dá pra... Eu vou te dar um autoridade exemplo. O Mark Zuckerberg, quando ele começou com o Facebook, ele precisava se conectar com o máximo de pessoas possíveis. Uhum. Porque se ele escolhe um público específico, ele vai atingir só aquele público específico. Então ele precisava ser o mais abrangente possível. E aí, pô, camisetinha preta ali, básica, lisa, cara comum, arquétipo do cara comum. Só que quando deu ruim pra ele lá no Senado dos Estados Unidos, ele precisou se apresentar para os senadores lá, foi alguma denúncia de violação, de privacidade, alguma coisa assim, ele não foi assim pro Senado. Aí ele se adequou. Deu terninha, gravata ali, postura séria e tal. Então... Ele se adequou à audiência, que a gente fala muito disso sobre palco, né? Exato. Mas a gente não fala disso sobre Instagram. Exato. Porque, teoricamente, a audiência que tá no seu Instagram sempre deveria ser a mesma. Quer dizer, sempre é a mesma, Basicamente. desde que você tenha estudado e tenha escolhido aquilo. Na verdade, não. Às vezes você começou o seu perfil com um perfil de amigos ali. Putz, é verdade. Às vezes Aí você começou com um perfil pessoal skate, de amigos tá, seu ali. é. O pessoal da escola que estudou com você e tal, o pessoal que se formou na faculdade, que você conheceu no churrasco, foi virando a sua base ali. Uhum. E aí, quando você começa a mudar muito, eles vão embora. Eu falei, vai embora. Mas aí vai começar a vir também as pessoas que têm a ver com o que você tá fazendo, né? Que essa é uma dúvida de muita gente, que eu vou pegar esse gancho aqui. Muita gente pergunta se, eu tenho um Instagram e eu quero mudar. O que eu faço? Eu recomendo sempre criar um novo. Criar um novo. Então, eu acho que se você tem um perfil que é muito nichado familiar assim, e você ainda quer continuar postando aquelas coisas lá, é legal você fazer um perfil novo profissional. E aí você ser intencional em tudo que você vai postar lá. Uhum. Aí é legal. Mas assim, tem muita gente que sofre com um Instagram só, imagina com 2. Putz, mas é que faz muita diferença quando a gente faz tráfego, gasta dinheiro com um povo que... Eu optei por transformar o meu Instagram pessoal no profissional, mas assim, arquivei tudo que não tinha a ver com o meu trabalho, troquei todas as fotos, eu fiz um rebranding no meu Instagram. Tá. Pra preparar ele, porque o Instagram hoje é uma vitrine, né? Quando você roda um tráfego, quando você tá fazendo uma prospecção ali e a pessoa cai lá, ela tem que bater o olho no seu Instagram e já saber o que você faz na sua foto principal, no que você escreve na bio ali e nos 3 primeiros posts. Então, a questão de ser intencional também tem a ver com isso, né? Então, eu fiz esse movimento. Tirei tudo que não... Tirei as fotos que eu tirava de skate, que eram muito legais, mas não casava mais com esse público. Tirei foto familiar, tirei tudo e transformei ele num Instagram profissional. E eu ajo como um Instagram profissional. Então, pô, às vezes eu tô fazendo algo que não tem a ver com o meu público lá, não posso, não preciso postar. Estar postando... Eu acho que um post intencional e elaborado vale muito mais do que 10 stories jogados ou um post nada a ver, sabe? E eu ainda recomendo para as pessoas, pro seu feed, tomar muito cuidado com o que você põe lá. Porque o feed é a sua vitrine, cara. No seu feed tem que estar o que é de melhor seu. Principalmente você que presta serviço, né? Uhum. Se é do audiovisual, a sua melhor foto, o seu melhor vídeo tem que estar na cara da pessoa ali. Boa, falando até de foto e melhor vídeo, cara. Quando a pessoa senta para falar com você, o que você busca de foto? Vamos falar de foto de perfil especificamente, porque falar de foto e vídeo ao mesmo tempo, Sim. de feed e perfil, vai ficar uma loucura. Então, falando de foto de perfil, que eu acho que é muito forte, onde a pessoa se conecta com você de primeira. Uhum.
De segunda, né? Porque normalmente ele vê o vídeo primeiro, depois ele vê teu perfil. O que você gosta de transmitir numa imagem quando a pessoa vai atrás de você, para você, um expert, um empreendedor te chama? O que você gosta de transmitir na imagem que quem tá escutando fala assim, cara, vou trocar a minha hoje fazendo isso? Cara, sabe o que eu gosto de fazer com os meus clientes quando eu tô retratando? Eu vou conversando com eles e entendendo a personalidade deles. Por quê? Eu enxergo assim, até parte desse posicionamento novo que eu fiz, eu não me apresento mais como fotógrafo para as pessoas, eu me apresento como um retratista. Antes de você responder essa pergunta, então, se apresenta aqui pra gente, porque eu não dei abertura pra você apresentar o seu trabalho, mas eu gosto de que traga isso pra pessoa saber quem é você. Sim. Então fala aqui, como que você se apresenta? Cara, eu sou o Matheus Ramos. Boa! Excelente. Sou fotógrafo há 13 anos e hoje eu atuo como retratista e também faço vídeos para profissionais que querem passar mais autoridade e se destacar no seu mercado no digital. E aí, como retratista, eu me imagino igual os pintores, cara, que pintavam os reis lá. Porque, para pra pensar, o que a gente sabe dos reis lá? A imagem que a gente tem é que o cara pintou. Então, a forma como ele tá vestido, a pose que ele tá, a mão, é o que a gente vai ter pra saber da personalidade da pessoa lá. Então, eu gosto de fazer isso nos meus retratos. Então, o que eu vou fazendo com as pessoas? É lógico que a gente tem uma conversa antes, eu gosto muito de conversar com quem eu vou fotografar primeiro. Eu gosto de entender o que ela tá buscando, o que ela quer passar com as fotos. E baseado nisso, a gente monta a iluminação, o cenário que a gente vai fazer. E aí eu vou conversando com ela, porque eu quero trazer expressões reais. Então, eu preciso de uma foto dela sorrindo, eu vou conversando com ela, vou entendendo. Às vezes você faz uma piadinha ali, outra ali, ela sorriu, você clica. E aí eu vou fazendo assim, entendeu? Então, eu gosto de, durante a sessão, ir conhecendo a pessoa e entendendo a personalidade dela. E os retratos que eu mais gosto e que meus clientes mais se conectam são os espontâneos, que são as expressões realmente reais da pessoa. Porque já aconteceu de o cara vir, de novo, todo sorridente e tal, eu quero fazer foto sério. Cara, ele não consegue, porque não tá dentro da personalidade dele. E aí, por mais que a gente possa fazer um excelente trabalho, a iluminação ter ficado linda, o fundo, tudo perfeito, se ele não se enxergar na foto, ele não vai usar. Ah, uai, pra mim aqui, aquela de fazer assim, ó. Exatamente. Pra mim não funciona nunca. Eu olho e falo, por que alguém faz essa foto? Mas deve funcionar pra quem gosta e o perfil. Tem gente que funciona. Mas pra mim, Jesus, então, eu olho e falo, caraca. Aí que tá, essa foto, quando você fizer o cara pensar, se ele tem o hábito de trazer a mão pra cá e pensar, aí você vai conseguir um bom clique. Entendeu? Porque isso virou clássico do LinkedIn, eu acho, né? O bracinho cruzado aqui também. Então, eu não gosto de pegar poses prontas. O cliente fala assim, eu quero essa pose, essa... Eu não gosto. Eu gosto de vai rolando na sessão ali. Eu não sei como é que vai sair. Eu tenho uma ideia do que eu quero fazer. Eu me baseio muito na iluminação que eu vou usar e tal. Mas as poses, o retrato final, eu vou sentindo na hora ali. E conforme vai tirando, vai gostando. Pode parar pra ver, até quem tá assistindo a gente assim. A foto preferida dele, às vezes, não é a que tem a melhor iluminação. Às vezes ela pode estar até um pouquinho tremida e tal, mas o rosto, a forma como ela ficou na foto é o que ela gosta. Sim. E é o que? É a verdade que a foto traz na hora. É aquela que a foto tá longe, o cara tem que dar um zoom, falar, cara, essa tá massa, mas pô, ela não tem nem resolução, mas essa ficou top. Isso acontece, né? Um erro clássico que muita gente faz é pegar foto que tirou em casamento só porque tá de terno e colocar. Cara, não faça isso. Aliás, falando de casamento, eu não entendo, mulheres, por favor, me xinguem aí, mas por que você faz 364 dias da sua vida um cabelo bonitão, que você já sabe como que é, ele é assim todo dia e tal, aí no casamento você vai muda e faz um arranjo de flor no cabelo, eu não sei por que faz isso, e é mais difícil acertar, né, porque só fez uma vez por ano, sei lá, vai que são 5 casamentos, mas são 5 versus 300 dias. 360 dias versus 5. Eu não sei por que vocês fazem isso, eu gosto dos cabelos naturais, mas enfim, deve ter um clássico aí. Nos estudos do Matheus deve ter um porquê. Eu acho que o natural é a melhor opção. A minha esposa mesmo, eu não gosto nem que ela use maquiagem, ela é maquiadora, hein? Mas eu gosto de ver ela da forma natural dela. É o que me encanta. Nossa. É o que me conecta com ela, vai saber, né? Caraca, essa aí ela tem que falar, hoje eu vou fazer um pouquinho só. Hoje eu vou gostar. Boa. Ô, Matheus,
Tem alguma coisa que nós não falamos, porque o episódio está chegando ao fim, você acredita? É muito louco isso. Passa rápido, né? Passa rápido. Passa rápido. Eu gostei muito Eu aqui. espero conseguir ser claro, né? Que a cabeça... Vai puxando muito em uma hora. O cara estudou só informação. de botão, de blazer, o cara estudou 3 meses. Cara, E trazer um aqui, mas com certeza, eu vou olhar aqui perguntas e tal, mas tem alguma coisa que nós não falamos, ou que a gente começou a falar, que você quer trazer de volta aqui pra mesa? Cara, eu acho assim, o mais importante hoje para quem tá assistindo a gente assim, se eu pudesse dar um conselho, pô, eu quero começar a fazer meu posicionamento, ou eu quero aprofundar a minha presença ali, eu quero melhorar, cara, tenta ser o mais verdadeiro possível, assim, porque hoje com as IAs e com os métodos, os treinamentos e os cursos e todo o produto digital que a gente tem acesso hoje, uma coisa tá acontecendo e é muito ruim. As pessoas estão perdendo a identidade delas. E elas estão tentando ser cópias uma das outras. E aí, cara, vai chegar um ponto que todo mundo vai ser igual, mas não é igual pro bem, sabe? As pessoas. Todo mundo vai ser o mesmo cheeseburger do E McDonald's. quem for autêntico vai se destacar só por ser autêntico. Só por ser autêntico. Cara, eu tenho uma pergunta aqui com relação a, inclusive, isso que você trouxe, sobre copiar pessoas, sobre identidade e sobre lapidar ou mais do que lapidar, de esculpir mesmo uma identidade que, por alguma razão, algum trauma que você teve no passado, alguma coisa que se perdeu e você ainda acredita. Exemplo seu até, inclusive, que é um cara que gostaria de ter nascido em 1940, teve aí uma influência do skate, que era completamente diferente de Contra a cultura. de um chapeuzinho aqui. Depois retomou isso para si e evoluiu muito mais do que o 1940 que ele queria. O que você entende sobre, agora fechando tudo isso, a intencionalidade de todos os dias, com uma identidade de todos os dias, como que criar e manter este posicionamento até morrer, ou você encontrar um novo skate para um novo modelo, cara, uma nova identidade? É aquilo que eu tinha falado pra você, já tava dentro de mim, né? E aí foi adormecendo. Tem até, você falou de trauma, né? É engraçado isso, cara, porque tem uma história boa, né? Nessa época aí que eu tava querendo fazer a transição não é que transição, mas que eu olhava pra mim, eu não conseguia me enxergar, sabe? Cara, o que eu sou? O que eu vou fazer? Pra quem... Quando eu tava nessa construção, assim, e aí eu já gostava de terno por causa do meu pai e tal. E eu fui fazer um trabalho em São Paulo, no antigo estúdio que eu trabalhava, na Oscar Freire. Só que era um trabalho de streetwear. Eu ia filmar uma pop-up de uma loja de tênis, daqueles eu ia falar que era Renner, porque tem uma Renner na Oscar Freire que eu falei... Um dia eu falei, o que tá fazendo isso aqui? Foi mal, vai lá. Não combina, né? Vai lá. Vai saber, né? E aí a gente tava indo lá, e aí, cara, o ambiente era muito chique, assim, era uma coisa surreal, vestido de 15 mil reais, 20 mil reais. Você fala, cara, isso é totalmente fora da minha realidade, né? Eu não consigo nem imaginar isso aqui. E aí, a gente fez o trabalho num dia, no outro dia a gente voltou, e aí o dono desse estúdio onde eu trabalhava, a namorada dele foi junto, por causa das bolsas, dos negócios lá. E aí, tava esse cara na frente com a namorada dele e eu atrás com outro cara que também foi prestar o serviço com a gente. E aí eu passei na frente da Ricardo Almeida, cara. E aí eu não sei porquê, eu olhei, eu falei, cara... Olhei pro cara que tava do meu lado e falei, cara, meu sonho é ter um terno desse aí. Do nada, streetwear e tal, nada a ver, né? Falei, cara, meu sonho é ter um terno desse aí. E aí a menina que tava junto olhou pra mim, é até pesado isso que eu vou falar, mas ela falou assim, ela riu. Falei, mas por que você tá rindo no que eu falei? Ela, não, eu quero que você e o seu sonho se exploda. Falou assim pra mim. Isso aí mexeu comigo, cara. Mexeu comigo. Eu falei, cara, será que eu nunca vou conseguir? Será que eu não vou ter e tal? E aí foi na onde eu falei, cara, eu preciso ser o que eu quero ser, cara. Eu não vou ficar indo mais no que as pessoas falam pra mim. Então, no que você me perguntou, né? O que fazer, né? Pra se descobrir. Cara, não deixar
quem tá de fora, ou as pessoas que não conhecem os seus sonhos, ficar dando muito palpite no que você deve fazer, sabe? Se você tem vontade de fazer alguma coisa, faz. E conforme você for fazendo, as coisas vão meio que se ajustando, sabe? Você vai acabar chegando nesse objetivo final, assim. Então, quando eu comecei a parar de ouvir a opinião dos outros, eu fui criando coragem para pegar essas coisas que estavam dentro de mim e ir trazendo para fora. E aí as pessoas que estavam e que influenciavam de forma negativa foram saindo, e as pessoas que começaram a corroborar, pô, tá legal e tal, e foi conectando, foi chegando. E aí vai te dando mais segurança para você continuar fazendo as coisas que você precisa fazer. Mas a chave, assim, a virada de chave foi isso. Foi eu deixar de ouvir as pessoas que me influenciavam de uma forma que me afastava daquilo que eu queria fazer, pra começar a colocar em prática as coisas. Acho que muita gente, cara, morre com o sonho no papel, sem nem ter tentado colocar em prática. O lugar que tem mais sonhos é o cemitério, já dizem por aí, né? Caraca, pesado, mas eu deveria terminar nesse momento, mas eu sou obrigado, pelas minhas próprias regras, de fazer essa pergunta aqui. O que você acredita que é o seu superpoder que te trouxe até aqui hoje, falando do lado de negócio, profissionalismo? Então. Cara, eu acho que na minha profissão, na fotografia, é conseguir ler as pessoas e, através da minha foto, transmitir a essência delas, sabe? Eu já ouvi isso mais de uma pessoa, de que, cara, seus retratos me mostram exatamente como eu sou. Seus retratos, eu consigo me enxergar neles. Eu acho que é o que eu mais gosto, assim, de fazer no meu trabalho, e que mais os clientes falam é que eu escuto isso até do meu professor de kickboxing. Provavelmente pode estar assistindo a gente agora. Se tiver, um abraço pra você. Como ele chama? Mestre, é o Lau. Lau, mestre Lau, top. E ele fala, cara, parece que você entra na minha cabeça e você sabe exatamente o que eu quero. É isso, cara, eu acho que é isso. É de entender o que as pessoas querem e conseguir reproduzir pra elas, sabe? Eu acho que é o que eu tenho de mais diferente, assim, de realmente conseguir me conectar com a pessoa e trazer pra fora, tanto em vídeo ou em foto, ou num texto, enfim, no trabalho que a gente for fazer em conjunto. Top. E como que faz pra essa pessoa te procurar pra você atendê-la? Então, ó, hoje eu atendo Vale do Paraíba inteiro, São Paulo também, mas já fui pra BH e aonde quiser eu tô indo, cara. E é tudo pelo Instagram. Eu centralizei todo o meu canal ali no Instagram, é @oretratodivalor. Se entrar lá, já vai ver bastante conteúdo já relacionado a retrato profissional. Boa. E agora tô começando a colocar vídeo ali também. Mas, até a exclusividade aqui, eu pretendo ativar meu canal no YouTube novamente para começar a falar sobre esses temas, assim, que eu acho que agora eu consigo. Precisei me preparar, mas agora é o momento que teve do Blazer, também teve do YouTube. Isso, eu tenho então esse momento é agora, você topa? Bora. Porque é o seguinte, esse vídeo que a gente acabou de gravar, a hora que eu for repostar, eu já posto junto no teu canal. Bora. E aí é o primeiro vídeo do renascimento do Matheus. Vou reativar o canal, então. Fechou, top demais. Compromisso firmado. O Instagram dele tá aqui embaixo na descrição deste vídeo. Meu povo, YouTube e Instagram, muito obrigado por você ter ficado com a gente até aqui neste episódio maravilhoso sobre autoridade e posicionamento. Espero que eu tenha trazido o máximo que eu pudesse de download da cabeça desse rapaz. E, meu povo, na próxima quinta-feira nós estaremos ao vivo também às 19 horas. E é o seguinte, já compartilha esse vídeo aqui, já se inscreve nesse canal, porque não é fácil fazer toda semana podcast. Já deixa seu like aqui para esse vídeo chegar para mais gente. Fechou? Boa. Muito obrigado. Valeu, Pedro. Espero ter sido claro aqui, porque a cabeça às vezes não, vai mas longe. Se ficou com dúvida, o Instagram dele tá aqui. Eu acho que ele topa tirar umas dúvidas com você e bater um papo. Fechou? Obrigado, meu povo. Até quinta-feira.